Olá, meu nome é André Zuliani, eu sou repórter de séries e filmes e notícias da TV. Eu tive a oportunidade de conversar com a Natália Lage. Ela é protagonista da série Hard, uma série nacional da HBO, que fala sobre a indústria pornô no Brasil. E ela falou para quem como é que foi a experiência dela no set, como foi entrar nesse universo pornô, que tantas pessoas desconhecem os bastidores, e como a visão dela sobre esse mundo mudou depois de trabalhar na série. Eu espero que vocês gostem. Eu queria saber, agora que Raj está entrando na reta final, né, na sua última temporada, o que mais olhando toda a trajetória da série, o que mais te surpreendeu ao entrar nesse mundo de Sofia? A construção da personagem, ela passa por diversos momentos. Eu acho que, assim como ela, eu tinha pouco conhecimento sobre o universo pornô. E a gente teve um trabalho muito cuidadoso antes de começar a gravar, de encontro com esses atores que são atores pornôs profissionais. Eles deram algumas palestras, falaram das suas experiências, eles estavam lá com a gente o tempo inteiro. Mas essa não era a única dimensão dela, né? Ela tem uma outra dimensão familiar também, que para mim era desafiante, porque, embora eu tenha 42 anos, eu não sou mãe ainda. Então, ela é mãe de 2 adolescentes e para mim, descobrir como é que era ter essa verdade de lidar com 2 adolescentes, sendo que eu nunca tive nenhum bebê, era muito desafiador, assim. E tem outro aspecto também, que é o aspecto das cenas de sexo e, enfim, de toda uma tranquilidade de lidar com esse aspecto da minha pessoalidade dentro da minha carreira, mas que, surpreendentemente, aconteceu de uma maneira muito tranquila. Então, eu não sei te dizer exatamente o que mais me surpreendeu. Eu acho que eu tive diversos desafios, né? E que eu fui ali encostando neles e descobrindo como é que era lidar com eles. E você acha que a sua experiência dentro de Hard afetou a maneira como você enxerga a indústria pornográfica no Brasil? Eu não sei se mudou a maneira como eu enxergo a indústria pornográfica no Brasil. Assim, me deu algum conhecimento do que é a indústria pornográfica de um modo geral. E me fez perceber que existem vozes dissonantes e pessoas, muitas vezes mulheres, que estão tentando articular um discurso de transformação nesse universo e fazer um pornô mais feminista e um pornô que esteja focado no prazer feminino e que tenha outras dimensões estéticas e que seja mais cuidado, enfim, levar o pornô para o lugar do erotismo, trazer esse aspecto erótico, que não é um aspecto só de comercialização do sexo, mas de liberação do feminino ou da sexualidade de um modo geral. E isso, para mim, era uma coisa que eu desconhecia, por exemplo, sabe? Então, foi muito interessante perceber isso e particularmente também conhecer a história das pessoas que trabalham com isso, chegar perto, né? Porque a gente tem uns arquétipos na nossa cabeça, né? E a gente acha que é de um jeito e às vezes a gente se surpreende para um lado e para o outro. Tipo, tem um casal lá que trabalhava com a gente que eles eram super a favor do governo. E eu achava aquilo, tipo, caramba, que coisa contraditória, assim, tipo, nunca imaginei que são pessoas conservadoras dentro da indústria. O governo, né? Conservadoras e estão trabalhando na indústria pornográfica. E isso foi desconstruindo alguns mitos para mim, sabe? E a impressão que eu tenho vendo a primeira e a segunda temporada é que, de certa maneira, a Sofia ela fecha um ciclo. A primeira cena da série, ela tá lá cozinhando para a família, né, a dona de casa, e as últimas cenas da segunda temporada, ela tá lá imersa na empresa, e é o Marcelo quem tá fazendo. Então, ela virou uma empreendedora, né? Ela mudou totalmente a imagem dela. O que a gente pode esperar da Sofia nessa terceira temporada? O que a gente vai ter de diferente na vida da Sofia na terceira temporada?
Como é que eu posso falar? Sem dar muitos spoilers, né, que você possa falar ou não. Porque eu acho que ela está tentando solidificar esse lugar que ela foi galgando e mais ou menos chegou, ou seja, ela está mais bem resolvida dentro da relação dela com o Marcelo, eles começam a pensar em se casar, só que aí tem interferências familiares de todos os lados e ela vai estar tentando administrar essas interferências na medida que ela se organiza. Ainda tem aspectos externos que tentam tirar ela desse prumo. Paralelamente, acontece alguma coisa que envolve os dois e que ela tenta se organizar em relação àquilo. Aí a empresa está com dívidas, aparece uma proposta de compra da empresa milionária por uns supostos japoneses que ninguém sabe quem são. Ao mesmo tempo tem a história da ministra que quer fazer finalmente um filme da maneira como ela acredita, então ela fica muito feliz com essa possibilidade de ter uma grana para fazer um puta filme maneiro, de uma maneira sofisticada e não sei o quê, só que a ministra quer fazer o filme com o Marcelo, então tem diversas pontas, aí tem a relação dela com a Lúcia, que a Lúcia está no meio dessa negociação através do Henrique, que é o cara do banco, que é o Gustavo Machado. Ela está junto com o Henrique, ligando, fazendo a intermediação dessa conversa sobre a possível venda da Sofix. Então, a relação das duas, que é muito de parceria e proximidade, amizade, passa por uma turbulência também. Então, tem uma série de coisas acontecendo e monótona não vai ser essa temporada. Eu também conversei com o ator Júlio Machado, ele que interpreta o personagem Marcello Mastroduro em Hard, e ele também falou um pouquinho como é que foi a experiência dele no set, como foi conhecer um pouco mais os bastidores da indústria pornográfica no Brasil, e quais são as diferenças de interpretar um ator pornô, no caso do Marcello Mastroduro, e interpretar personagens em outras obras, como Malhação e outras novelas. Eu queria saber, o que eu acho muito interessante perguntar para vocês é o quanto você já conhecia, profissionalmente falando, o quanto você já conhecia da indústria pornográfica no Brasil antes de começar a atuar como Marcello? Zero, né? Assim, profissionalmente falando, totalmente zero. Eu conhecia sobre o pornô brasileiro mesmo que eu conhecia sobre o pornô do mundo inteiro. Aquilo que nós, homens, conhecemos, homens e mulheres, mas, enfim, a maneira como ele é apresentado para nós homens é de um jeito muito particular. Então, assim, sobre a indústria, sobre como funcionam os bastidores, nada disso, eu não tinha a menor ideia. Eu tinha até algumas ideias fantasiosas, que como todos temos, de que aquelas pessoas são quase extra-humanas, né? Aí eu fui conhecendo que não, que são humanas, como nós. Vocês fizeram um trabalho de imersão, eu sei que alguns atores, atrizes frequentaram, né, o set, mas você fez alguma imersão para poder entender um pouco mais do Marcello? Chegou a conhecer alguma produtora? Como é que foi a sua preparação? Eu, assim como todos do elenco de Hard, tive a oportunidade de, durante as preparações ali, ter a presença de alguns atores que fazem a indústria pornográfica, né, trabalham na indústria pornográfica, e acho que essa foi a fonte mais rica, assim, de informações, né? É claro que a gente também buscou outros caminhos, os próprios filmes pornográficos. Há biografias maravilhosas sobre astros pornô, homens e mulheres, né? E tem um deles bem específico que tem uma história de fragilidade pessoal exposta nesse filme. Isso para mim foi muito inspirador para tratar do Marcello, né? Que tem que lidar com uma fragilidade pessoal ali, claro, voltada dessa vez, diferentemente desse astro, por uma questão amorosa. A nossa pegada é bem mais leve e solar, mas ali com certeza foi uma fonte assim, de inspiração. Ou seja, ler a respeito, ver filmes a respeito, e esse contato direto com os atores ali na nossa preparação foi assim, a cereja no bolo, para a gente ampliar a nossa percepção desse mundo, porque está para além de conhecer o mundo, né?
tá para além de ter informações sobre aquele mundo. De alguma maneira, a gente tem que, com a nossa imaginação, criar uma vivência daquilo. E foi sensacional a estrutura que a produção nos ofereceu, assim, sabe? A possibilidade de fazer esse trabalho com todo o cuidado, com toda a proteção, dentro ali do nosso território. Isso foi muito especial, assim, eu tenho que destacar como ator para fazer um trabalho que oferece uma possibilidade de preparação nesse nível, faz toda a diferença. Muito legal. Aproveitando esse gancho que você falou, como ator, você já teve experiências muito diferentes dentro da sua carreira. Você há pouco tempo atrás estava em Malhação, que são temas completamente diferentes do que rádio. Como é que foi para você? É uma produção muito diferente? É um desafio maior, profissionalmente falando, você como ator, sair de uma Malhação para ir para um hard? Ai, André, olha, no fundo, o personagem de Malhação tem tanto a ver com o Marcelo, sabe? Uhum. Eu sei que é esquisito dizer isso, deve ser mais esquisito ainda ouvir isso. Mas veja, por que eu estou falando isso? Porque não só esse exemplo que você deu, até tem outros exemplos de personagens que eu fiz recentemente, que para mim, assim, como artista, como cidadão, como ator, como pessoa, que é o que me dá mais motivação, né? O que me pegou nesses personagens, assim, o que me atraiu nesses personagens foi a possibilidade de trabalhar em mim a questão da masculinidade frágil, sabe? Então a gente parar para pensar, a gente vai encontrar esse exemplo que você deu de uma novela para jovens, uma temática absolutamente juvenil, leve, apesar de tratar de... Enfim, é o mesmo homem contemporâneo tendo que sair de um lugar que ensinaram para ele, que ele tem que ser, que ele tem que cumprir, que é um lugar que não corresponde a nenhum corpo, a nenhuma existência física, pessoal, individualizada. E aí, os homens... essa é a minha questão nesses personagens, sabe? Eu pude brincar com isso, explorar isso tanto em um quanto em outro, e em vários outros, porque eu acho que é o que está fervendo nesse momento, é o que a dramaturgia começa a nos trazer. São personagens assim, né? Se você parar para observar a trajetória do Marcelo Mastroduro, tem lá a sua especificidade, mas a gente está falando de um homem que tem que se reinventar. A gente está falando de um homem que tem que lidar com fragilidades que ninguém nunca ensinou para ele como ele tem que lidar. Então ele fica meio pateta, ele fica meio atrapalhado, no caso do Marcelo. Enfim, não sei se eu respondo essa pergunta, mas assim, para a minha viagem, que é o que mais me motiva, assim, como artista, como ator, acaba que tudo se encontra, sabe? Tudo é um trabalho só, no fundo. Eu acho. Você acha que... Você acha que o que você mais aprendeu com o Marcelo é aprender a lidar com essa... Não lidar, mas aprender um pouco mais sobre o que significa a masculinidade frágil dentro da nossa sociedade, dentro os homens, assim, no geral. Foi isso que você mais aprendeu com ele? Isso, eu acho que o Marcelo contribuiu muito para essa minha inquietação, porque ele traz todo um colorido diferente de um universo totalmente novo, né? E ousado, e sexy, e proibido. Tem esse lugar da indústria pornográfica. Então, é o mesmo estudo, mas com um colorido totalmente novo. Aí o Marcelo me presenteia com essa contribuição, assim. Foi muito legal imaginar esse homem. Cara, imagina, ter, sei lá quantas mulheres ele come nas séries, 3 mil, 5 mil, isso é dito em algum momento. Que é isso, cara? E ainda ele se orgulhar disso, e isso ser o principal ativo do trabalho dele. Que tipo de imaginação deve ser essa, né? E para nada, quando ele tá sozinho, nada disso serve, não responde às angústias dele. Resolve. Você acha que 3 temporadas depois de Hard, a forma como você enxerga
indústria, o conteúdo pornô mudou bastante? Com certeza. Eu acho que existe um preconceito muito grande, existe esse lugar do proibido, né, filme pornô. Primeiro porque, assim, o pornô sempre foi feito de um jeito realmente de homens para homens e, quem sabe, sem levar em consideração coisas que hoje em dia precisam ser levadas. Então, mas não só por isso, também por flertar com esse lugar tabu, né, o sexo proibido. Eu acho que nós não temos uma boa relação com a compreensão do que é o pornô. Então, eu acho que Hard contribui muito para a gente desmistificar vários lugares, para a gente entender que é um trabalho. Aquelas pessoas, elas são pessoas, elas trabalham com aquilo, cada uma tem a sua vida, são pessoas como a gente, né? Foi muito legal chegar perto e entender isso. Acho que a série contribui para isso. Esse olhar sobre o pornô, não só esse olhar sobre o pornô, mas a reafirmação daquilo que a gente, no fundo, sabe. Todos nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina, né? Foi lindo receber, por exemplo, um feedback de pessoas que trabalham na indústria do pornô. Recebi mensagens de atores muito entusiasmados, muito felizes, se sentindo representados pela história que a gente estava contando e especificamente pelo Marcelo, me agradecendo por trazer uma humanidade nas palavras deles, assim. Pô, isso é muito legal, né, pra gente. Uhum. E abre a cabeça, fala, olha só, essas pessoas, né, não só são, enfim, parecidas comigo, como estão falando aqui num nível também muito interessante sobre revelar camadas do ser humano. Olha que surpreendente, muito legal.